Hoje, 28/5/2015, estamos entrevistando pelo projeto de História Oral do TRT 18, o juiz do trabalho, Renato Rindlemeyer. Bom dia, doutor Renato. Bom dia. Doutor Renato, em que data e local o senhor nasceu? Nasci em Brasília, Distrito Federal, aos 8 dias do mês de dezembro de 1965. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meu pai era carioca, servidor público, foi transferido para Brasília com a transferência da capital. Minha mãe era dona de casa, oriunda do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Duas Barras, região serrana. Meus avós paternos são alemães e os avós maternos são portugueses do Alentejo. Doutor Renato, que memória o senhor traz da sua infância e adolescência? Bom, minha infância foi uma infância tranquila. Vivia no Cruzeiro, que é um dos bairros de Brasília, é onde estudei, na escola classe número 3, e depois no Centro Educacional número 1 do Cruzeiro, onde fiz o segundo grau. A infância foi como a de qualquer criança. Perdi meu pai aos 11 anos de idade. Esse é um fato mais marcante da transição da infância para a adolescência. E na adolescência, aos 13 anos e 10 meses, comecei a trabalhar como menor aprendiz no Banco do Brasil, depois de uma seleção realizada com prova de português, matemática, nível mental, entrevista. E daí começou a minha história profissional. O senhor exerceu algum tipo de trabalho durante a adolescência do senhor? Sim, fui menor aprendiz no Banco do Brasil, Agência Central de Brasília. Trabalhei no setor de funcionalismo e no setor de pessoal do Banco do Brasil, da então Agência Central de Brasília, que era a maior agência do banco no país. Agência que à época contava com cerca de 6 mil funcionários. Isso não existe hoje mais em bancos, né? Doutor Renato, quando criança, adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? Bom, criança sempre aspira normalmente às profissões clássicas. Talvez médico, talvez engenheiro, mas a área de direito nunca tinha pensado, não. Conte-nos como foi sua trajetória estudantil. Bom, como já havia dito, comecei criança, fui alfabetizado na escola classe número 3, a escola da Fundação Educacional do Distrito Federal, era a época do regime militar, e então as escolas eram mais rigorosas, mais rígidas com a disciplina. Nossa escola era tutelada pela Marinha do Brasil, e então havia um regime mais disciplinar, mais apurado. Depois fiz o segundo grau também em escola pública, e o ensino superior iniciei a princípio o curso de bacharelado em cultura religiosa da Universidade Católica de Brasília. Depois esse curso foi interrompido em razão do próprio regime, e por isso aí optei pelo curso de Direito. Mas não era a minha primeira opção. Na verdade, iria fazer psicologia, mas em razão das dificuldades de deslocamento, já que trabalhava de dia, esse curso era à noite, e dependia de transporte público, não havia transporte do local onde era o curso de psicologia para a minha residência. Então, acabei optando pelo curso de Direito em razão disso, por aconselhamento de um professor que disse que na época era um curso interessante e profissionalmente com mais mercado. Mas foi dessa forma, não foi assim uma primeira opção, foi quase que um encaminhamento por outras razões, por contingências da vida. Doutor Renato, o senhor teve outras experiências profissionais antes de iniciar sua carreira jurídica? Sim, tive experiência no Banco do Brasil como menor aprendiz, tive experiência no Banco do Brasil como escriturário, carreira administrativa,
Também tive experiência no Departamento Nacional de Telecomunicações, à época, hoje Anatel, e também no Ministério das Comunicações, antes de trabalhar no Poder Judiciário, especificamente na Justiça do Trabalho. Quando o senhor fazia faculdade, que planos o senhor tinha em mente ao deixar a faculdade ali, no curso de Direito? Bom, eu comecei a faculdade, já no meio da faculdade, como funcionário do Banco do Brasil, achava que tinha uma carreira boa e promissora, até porque, naquela época, ser funcionário do Banco do Brasil era algo satisfatório em termos de remuneração e também em termos pessoais. Ocorre que as transformações no setor bancário foram prejudicando a carreira no Banco do Brasil, o nível de remuneração foi caindo drasticamente, e isso acabou impulsionando novos ideais, talvez no Poder Judiciário, já que cursava Direito, não tinha pretensão de advogar, e minha experiência no Poder Judiciário era restrita, porque trabalhava no Banco do Brasil, cursava Direito à noite, e fiz um estágio estudantil junto à Justiça Militar da União. Então a experiência era muito centrada na Justiça especializada, que era a Justiça Militar, e a Justiça do Trabalho veio depois, em razão da aprovação no concurso para era na época auxiliar judiciário, hoje técnico judiciário. O que o levou a escolher a magistratura e o que o motivou a escolher a área trabalhista? Bom, a Justiça do Trabalho também foi por acaso, né, em razão desse concurso. Eu era até funcionário do Banco do Brasil e estava satisfeito com a minha condição profissional naquela instituição. Ocorre que surgiu um concurso para a Justiça do Trabalho e acabei me inscrevendo nesse concurso por conta de uma namorada que tinha, que queria fazer o concurso e pediu que me inscrevesse para estudarmos juntos e fazermos juntos a prova. Ocorre que eu passei, ela não passou, o namoro acabou, mas foi por aí. E o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que promoveu o concurso, me chamou uma primeira vez. Naquela época havia chamadas tabelas permanentes e havia os cargos efetivos. Eram os estatutários da Lei 1711 e as tabelas permanentes eram aqueles regidos pela CLT, fato que acabou com a Constituição de 88. E então ocorre que, como me chamaram para tomar posse como seletista, a princípio por ganhar mais no Banco do Brasil e vislumbrar uma carreira mais promissora naquela instituição, acabei declinando. Aí a secretária lá do Tribunal Regional do Trabalho, responsável pela gestão de pessoas, falou, então faz o seguinte, desiste da nomeação, porque é para as tabelas permanentes, que nós não temos quase cargos, os poucos cargos que se tinha na 10ª Região eram oriundos da 3ª Região ou da 2ª Região, porque a 10ª Região foi criada a partir do desmembramento da 3ª Região, Estado de Goiás e Estado do Mato Grosso, e da 2ª Região, Estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu fiz essa opção, desisti e fiz a opção para a nomeação para o cargo efetivo, então estatutário, regido pela Lei 1711. Passou-se algum tempo, mais de ano inclusive, e nesse período houve grandes mudanças no cenário político, econômico e social. Houve uma greve no Banco do Brasil de 22 dias, na qual nós não ganhamos absolutamente nada de reajuste, a greve foi entendida como abusiva, e aí perdemos férias, abonos, outras vantagens que tínhamos no Banco do Brasil, e nesse meio tempo, o final do governo José Sarney, foi aprovada uma gratificação de 170% para os servidores do Poder Judiciário, gratificação de atividade judiciária. E com isso o salário da Justiça encostou no salário do Banco do Brasil. Não chegou a superar, mas encostou. E aí, nesse momento, o TRT me convoca novamente, desta feita, para assumir como estatutário. E aí, desgostoso com a situação vivenciada no banco em relação à greve, à perda de vantagens e direitos, e diante dessa nova perspectiva, acabei
pedindo exoneração do Banco do Brasil e tomando posse na Justiça do Trabalho, em Brasília, onde fui trabalhar na 7ª Junta de Conciliação e Julgamento. Doutor Renato, os juízes classistas já não existem mais na Justiça do Trabalho. Como o senhor avalia o fim da representação classista na Justiça Trabalhista? Bom, eu convivi com os classistas na 7ª Junta de Conciliação e Julgamento e também como magistrado. Na 7ª Junta era servidor, a relação era bastante amistosa. Depois disso, com a conclusão do curso de Direito, eu fui aprovado no concurso para analista judiciário, área afim da Justiça Federal de 1º grau, mas acabei tomando posse no próprio TRT como analista. Aí fui trabalhar no gabinete da recém-criada 4ª turma e promovida desembargadora foi a doutora Maria de Assis Calcin, hoje ministra do TST, onde fui trabalhar em seu gabinete e passei a ser seu assessor. Aí cessou a minha convivência diária com os classistas. Tinha alguma convivência com os juízes do tribunal classistas, mas era muito pequena. Voltei a conviver novamente com os classistas quando tomei posse como magistrado, juiz de trabalho substituto na 2ª Região, em São Paulo, onde eles faziam o pregão e ajudavam bastante na conciliação. Depois aqui em Goiás também. Eu acho que a proposta da participação popular no Poder Judiciário é interessante. Até porque a minha experiência como estagiário na Justiça Militar me mostrou que era muito interessante essa interação entre o elemento técnico, o magistrado de carreira, e o juiz leigo. Mas ocorre que houve distorções e tornou-se um cabide de empregos, a verdade foi essa. E aquela finalidade que era boa, de participação do juiz leigo nos julgamentos, foi se distorcendo e foi se perdendo o espírito inicial da representação paritária. Então, acabou sendo um resgate da moralidade, a extinção da representação classista. Lamentavelmente, foi uma experiência mal conduzida e que, por isso, resultou em fracasso e na sua extinção. Excelência, em 1999, Antônio Carlos Magalhães, na época presidente do Senado, articulou o fim da justiça trabalhista. Aquilo fez com que juízes, servidores, procuradores e advogados que militavam na seara trabalhista se unissem em defesa da justiça trabalhista. Se recorda daquele momento? Fale-nos, por favor, a esse respeito. Sim, recordo bem. Já era juiz do trabalho substituto aqui em Goiás. A doutora Alba Luza Guimarães de Mello, de saudosa memória, era a presidente do TRT e ela se engajou pessoalmente, de forma firme, na defesa da justiça do trabalho. Havia interesses espúrios por trás da proposta de extinção da justiça do trabalho. Ela não nasceu do nada, como parece. Claro, houve os casos de corrupção na construção do TRT da 2ª Região. Havia também o problema dos juízes classistas, que acabaram sendo extintos naquele mesmo momento. Mas o interesse era outro. A situação econômica do país era muito grave. O Brasil não tinha condições de fechar as suas contas correntes sem empréstimos ponte do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e dessas entidades de crédito internacional. E o país já havia dado o setor de telecomunicações e garantia, que foi privatizado, já havia promovido privatizações em quase todas as áreas, faltava apenas a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Então se buscava alternativas. E uma das alternativas era exatamente dar a dívida pública consolidada e ativa da União como garantia. Há precedentes no FMI, no caso da Itália e da Rússia, em que a dívida pública ativa foi recebida como garantia desse tipo de empréstimo.
Ocorre que, para isso, então, era necessário mecanismos de arrecadação dessa dívida, ou seja, se pudesse saber exatamente o que seria arrecadado ou não. Promoveu-se um estudo, concluiu-se que a Justiça do Trabalho, porque tinha informações privilegiadas fornecidas pelos trabalhadores e por ser mais célere e eficiente, ela executava os poucos bens que ainda sobravam antes da execução fiscal. E também porque havia um desempenho melhor de magistrados e servidores com ampla experiência em execução. E era o único ramo do Poder Judiciário com execução mais efetiva. Diante disso, vislumbrou-se o quê? Vislumbrou-se que, se houvesse extinção da Justiça do Trabalho e com sua consequente incorporação à Justiça Federal, encarregada do Executivo Fiscal, poderíamos haver uma transposição de magistrados e servidores experientes para o Executivo Fiscal, poderíamos buscar essas informações no processo de trabalho, utilizá-las no Executivo Fiscal, dando um incremento à execução fiscal em detrimento do próprio trabalhador. Então o objetivo, na verdade, era outro. E com isso também os custos da área meio seriam simplificados, porque hoje são em duplicidade. Então o objetivo era outro, e era fazer um balão de ensaio para verificar como seria a receptividade pela sociedade de mudanças tão importantes. Verificou-se que a sociedade era amplamente a favor da manutenção da Justiça do Trabalho, que a sociedade, apesar das mazelas que a Justiça do Trabalho pudesse enfrentar, era ainda muito favorável à sua existência e que a sua extinção ou incorporação à Justiça Federal, que era a proposta, poderia ser danosa aos trabalhadores. Então, não podendo isso ser feito através de cima para baixo, através de uma emenda, começou-se então a fazer de baixo para cima, através da transposição de competência. Então, extinguiu-se a representação classista, que era um grande obstáculo a essa fusão, a essa incorporação de uma justiça pela outra. Extinguiu-se, reduziu-se drasticamente o poder normativo da Justiça do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho, e ampliou-se a competência para a execução das contribuições previdenciárias oriundas das próprias sentenças e também a contribuição, a execução das multas aplicadas pela Fiscalização Federal do Trabalho. Com isso, seria possível aferir o desempenho da Justiça do Trabalho no campo da execução fiscal, e a Justiça do Trabalho mostrou-se bem sucedida nessa execução, confirmando que esse é um caminho para tornar o Executivo Fiscal mais atraente. Mas com isso também a situação econômica do país melhorou e tudo mais, e a questão perdeu a importância que tinha naquele dado momento. As propostas de reforma judiciária são recorrentes. A primeira proposta do deputado Hélio Bicudo era pela extinção da Justiça Federal de primeiro grau, nos moldes da Constituição de 46, que já o fizera. Também havia uma proposta, que seguiu-se a essa, de extinção da Justiça Militar, que também acabou sendo rechaçada, dadas as peculiaridades da Justiça Militar e aos princípios que regem o direito penal e processual militar. E depois, então, fez-se esse balão de ensaio, atendendo a interesses internacionais, interesses espúrios, e depois acabou a reforma do Judiciário em 2004, ampliando de forma bem grande a competência da Justiça do Trabalho, inclusive com as ações de acidente de trabalho e as demais ações de dano moral, de dano material decorrentes da relação de trabalho. Deixou de ser a Justiça do Contrato de Emprego para ser a Justiça das Relações de Trabalho. E tudo isso daí, na verdade, faz parte da evolução da Justiça do Trabalho e concorre, na verdade, para esse desiderato de levar a uma futura unificação do Poder Judiciário da União com a extinção da Justiça Especializada. Processo que avança, no meu entendimento, a partir de baixo,
e que os obstáculos aí vão sendo aos poucos removidos com outros instrumentos, como os recursos repetitivos no Tribunal Superior do Trabalho, o esvaziamento das funções daquele tribunal e outras mudanças que vêm sendo promovidas, que a gente sabe no dia a dia sente quais são, né? Doutor Renato, em 2005, a Justiça do Trabalho teve a sua competência ampliada pela Emenda Constitucional número 45, o que fortaleceu a existência e a atuação desta justiça especializada. Poderia nos falar sobre isso? Dentro desse escopo aí da ampliação da competência, e vai chegar um momento em que vai ser difícil dizer o que faz um juiz do trabalho especializado, o que faz um juiz federal da justiça comum, porque um julga os trabalhadores da iniciativa privada, o outro julga os trabalhadores do setor público, um julga acidente de trabalho, o outro julga benefícios previdenciários, de modo que essas funções vão se tornando cada vez mais coincidentes. Fala-se, inclusive, agora já em ampliação ainda mais da competência da Justiça do Trabalho para a matéria penal, e eu acho que tudo isso concorre para uma futura unificação do Poder Judiciário da União. Mas foi bom para a Justiça do Trabalho essa ampliação da competência, dado o seu qualificado quadro de magistrados e servidores, e os serviços que estão sendo prestados ao povo brasileiro são bastante relevantes. Inclusive as ações de acidente de trabalho, que eram ações que demoravam muitos anos, eram ações bastante prejudicadas pela morosidade do Poder Judiciário, sobretudo da Justiça Comum, que tem muito mais processos e acaba sendo um benefício para o trabalhador, para o acidentado, que muitas das vezes se via privado da sua força de trabalho, da sua capacidade laborativa e demorava demais para ver alguma reparação desses danos causados. Eu acho que foi importante e a Justiça do Trabalho tem sabido dar uma resposta satisfatória à sociedade brasileira, aos trabalhadores brasileiros, que é a razão última de ser da nossa instituição. Doutor Renato, em novembro de 2008, o TRT de Goiás instituiu a Justiça Itinerante, com o objetivo de atender as populações dos municípios situados em regiões mais distantes. Como magistrado à frente deste programa, fale de sua importância e quais são as pessoas beneficiadas com o mesmo. Bom, a Justiça do Trabalho Itinerante nasceu, inclusive, do mandamento constitucional inserido pela Emenda 45. Quando fui promovido a titular da vara de posse, e que tinha uma jurisdição, um território bastante amplo, inclusive com 14 municípios e alguns a mais de 300 quilômetros de distância da sede, nós percebemos que municípios economicamente importantes na região do Nordeste goiano, como Campos Belos, quando a vara foi criada, houve a remessa de grande quantidade de processos trabalhistas, então julgados pela Justiça Comum, para a vara do trabalho de posse. Mas depois de um certo tempo, julgados esses processos, não havia o ajuizamento de novos processos daquela região de Campos Belos, Divinópolis de Goiás e em torno, inclusive ali do sul do Tocantins, que acabavam ajuizando em Campos Belos. E fui verificar Cavalcante também, e fui verificar o que estava acontecendo. Então me dirigi à época, junto com o diretor de Secretaria Oficial de Justiça, pelas estradas de chão que ligam Posse a Campos Belos. Não havia ligação por asfalto. Quer dizer, parte era asfalto, parte estrada de chão. E fomos até a comarca de Campos Belos, conversamos com a magistrada que conduzia aquela comarca, a doutora Maria das Graças, e ficamos sabendo que o que ocorria é que a distância para a vara do trabalho de posse era tão grande, com parte do percurso em estrada de chão,
Eram 66 quilômetros de estrada de chão que demandavam 4 horas de carro, dada a precariedade dessa estrada. E mais o restante do percurso, num total de 220 quilômetros, que demandavam aí 10 horas, às vezes, de carro para chegar até a cidade de Posse. O custo disso era muito elevado. Então, os advogados rejeitavam as pequenas causas e eram trabalhadores muito pobres, sobretudo a região ali que atende aos Calungas, em Monte Alegre de Goiás, e também em Campos Belos. E esses processos ficavam sem jurisdição, porque não podiam mais ser ajuizados na Justiça Estadual, teriam que ser ajuizados em Posse. O transporte até Posse era precário e caro, não havia transporte público regular entre as duas cidades. O cidadão, para sair de Campos Belos e ir até Posse de ônibus, por exemplo, ele tinha que pegar um ônibus em Campos Belos, pernoitar em Divinópolis de Goiás ou São Domingos, para no dia seguinte seguir viagem para Posse, chegando lá por volta de meio-dia. Se sua audiência fosse pela manhã, teria que pernoitar em Posse, aguardar a audiência e depois retornar novamente. Isso levava, às vezes, 3 ou 4 dias só envolvido com o fato da audiência. Fora as dificuldades de ajuizamento, ainda não havia processo eletrônico, então os advogados desistiam. Doutora Maria das Graças disse que até andava julgando algumas questões no âmbito do juizado especial, civil, relativas à matéria trabalhista, porque ficava condoída com essa situação. Então, diante disso, utilizando-se dos equipamentos da Justiça Eleitoral em Campos Belos, que havia construído recentemente o seu fórum, nós passamos então a marcar datas pré-determinadas durante o ano para fazer as audiências em Campos Belos. E lá atendíamos aos municípios de Campos Belos, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás, Cavalcante, Divinópolis. Depois também fizemos várias edições de Justiça Itinerante em São Domingos. E ainda atendíamos, de quebra, alguns municípios do sul do Tocantins, como Arraias, Combinado, Novo Acordo, que acabavam ajuizando suas ações na Justiça Itinerante de Campos Belos. A partir de 2008, foi implantado o processo eletrônico na Justiça do Trabalho de Goiás, com várias experimentais em Posse, Iporá e Anápolis, e isso facilitou bastante o incremento dessas ações, que os advogados passaram a ajuizar as ações eletronicamente e as audiências eram lá naquela localidade. Trouxe um grande benefício aos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores de pouca renda, às comunidades calungas e ao comércio e ao povo em geral de toda aquela região. Posteriormente, a 10ª região, inspirada no nosso projeto, começou a fazer Justiça do Trabalho itinerante também em Arraias, no Tocantins, que é a jurisdição da Vara do Trabalho de Dianópolis, Tocantins, que também a distância é grande para Arraias e a estrada nem sempre era de boa qualidade. E até hoje nós fazemos Justiça do Trabalho itinerante em Campos Belos, sob a responsabilidade do juiz de Posse. E a Justiça itinerante expandiu-se para Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. Águas Lindas está jurisdicionada à Vara do Trabalho de Valparaíso, mas o deslocamento é extremamente difícil, porque o trabalhador, se precisar ir de ônibus, o trabalhador de baixa renda, ele tem que pegar um ônibus em Águas Lindas e ir até a rodoviária de Brasília, num percurso que dura entre 1h30 e 2, depois fazer o percurso para a Vara do Trabalho de Valparaíso, com mais 1h30 de percurso. Então, só de deslocamento aí, ele poderia levar até 7 horas para participar de uma audiência, com custo também elevado, porque ele teria que custear a passagem das testemunhas, a alimentação própria das testemunhas, ou o advogado teria que custear tudo isso. Só que para custear isso e ainda abater os honorários de um eventual acordo ou de uma sentença, os advogados acabavam por não aceitar as pequenas causas. Então, Águas Lindas também foi beneficiada pela Justiça Itinerante e o município de Mozarlândia, jurisdicionado à Vara de Goiás, que também tem dificuldade de acesso
e também os trabalhadores de baixa renda que são beneficiados. Espera-se a expansão para o próximo ano da Justiça do Trabalho itinerante para o município de Cristalina, que, embora seja relativamente próximo à vara de Lusiânia, mesmo assim também há um incremento no número de ações e as ações de pequeno porte acabam sendo desinteressantes para os advogados. Doutor Renato, hoje, 6 anos após a implantação da Justiça Itinerante, como o senhor avalia a eficiência desse programa? Tem realmente alcançado seu objetivo principal, que é facilitar o acesso ao público, ao judiciário? Bom, não tenho a menor dúvida. E se perguntarem às pessoas que são beneficiadas por esse programa, certamente vão responder. O acesso à justiça foi muito facilitado. Nós estamos falando de uma demanda reprimida que não era do interesse dos advogados por ser de pequeno valor, mas são populações pobres, trabalhadores de baixa renda, que se não fosse o programa da Justiça Itinerante, estariam privados da jurisdição trabalhista e, portanto, não teriam seus direitos reconhecidos e atendidos. Processos de pequeno valor, como 100, 200, 300, R$1.000, que podem parecer de pequeno valor para quem vive na capital e tem um salário mais um pouco avantajado, são extremamente importantes numa região pobre, em que as pessoas dependem do suor do dia para poderem se alimentar à noite. Então, o alcance social desse programa é muito relevante. No ano passado, atendemos mais de 500 processos na Justiça Itinerante, mais de 2.000 pessoas envolvidas e atendidas, e a satisfação que apresentam é muito grande e é gratificante. É um dos projetos sociais mais importantes do tribunal, na minha opinião, onde ele cumpre a sua missão social de forma mais plena, mais eficaz e aonde é reconhecido pela sua eficiência e pela sua coragem de prestar jurisdição aos mais pobres, aos mais necessitados. Além da 10ª região, algum outro tribunal se espelhou no nosso modelo de justiça itinerante? Bom, na época o Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba também nos procurou para buscar informações sobre o nosso programa, a Bahia também. E o programa de justiça itinerante hoje está bem diversificado e espalhado por toda a Justiça do Trabalho com amplo sucesso. A Justiça Federal também já começa a implementar seus programas de justiça itinerante, afinal de contas é um mandamento constitucional. Como o senhor avalia a relação da sociedade goiana com a Justiça do Trabalho hoje? E como o senhor enxerga o futuro da Justiça do Trabalho em Goiás? Bom, eu penso que a sociedade goiana enxerga com satisfação o trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e também do 1º grau de jurisdição. O nosso tribunal, já no primeiro ano de funcionamento, superou a 10ª Região, que era a nossa responsável pela jurisdição até então. O número de processos é crescente, é um dos tribunais mais céleres do país, um nível de produtividade bastante elevado e com a resposta satisfatória às demandas sociais que nos são apresentadas. A 18ª Região hoje conta com um quadro de qualidade de magistrados, de servidores, que procuram sempre prestar um serviço de qualidade à sociedade e as manifestações que recebemos através tanto da ouvidoria quanto das redes sociais, são majoritariamente manifestações de reconhecimento e apreço pelo bom trabalho que é desempenhado. A sociedade goiana hoje conta com um dos tribunais mais modernos do país, pioneiro na área de tecnologia da informação, que tem apresentado ferramentas de TI relevantes para facilitar o acesso do jurisdicionado ao processo e também para facilitar o acesso do cidadão. Há aí também diversos programas que atendem à sociedade. Penso que essa relação é boa e precisa ser mantida e aprimorada. E decorre do respeito ético, da celeridade, da modernidade,
dos valores que inspiram o nosso planejamento estratégico e espero que jamais nos desviemos desses valores para que possamos alcançar a nossa missão. Doutor Renato, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que essa corte ainda tem pela frente? O principal desafio é manter a qualidade dos serviços que presta ante a crescente demanda essa que necessitaria de mais magistrados e servidores para continuar sendo atendida com a mesma presteza, e administrar esses recursos escassos é o grande desafio. Penso que temos conseguido com relativo sucesso manter a qualidade dos serviços, isso é reconhecido por todos, e temos aprimorado a prestação desse serviço e vencido, em parte, essa carência de servidores e magistrados com criatividade, com as ferramentas da TI e com envolvimento, tanto de magistrados e servidores, com a prestação célere. Uma das características do nosso tribunal é que é um tribunal voltado para o cidadão. Não é um tribunal que volta-se para si mesmo, para buscar benefícios e vantagens internas, mas é um tribunal que volta-se para a sociedade, oferecendo-lhe sempre o que há de mais moderno, para que consigamos manter a qualidade e a presteza que caracterizaram desde a criação a prestação jurisdicional no estado de Goiás, na seara trabalhista. Excelência, a justiça do trabalho é sempre vista como uma justiça social. É comum ouvir as pessoas falarem que ela é uma justiça pró-empregado. Por que há essa sensação na sociedade e por que a justiça do trabalho se difere tanto da justiça comum? Bom, eu acho que é uma visão um pouco equivocada. A justiça do trabalho não é pró-empregado nem pró-empregador. A justiça, enquanto tal, é imparcial. Na verdade, Getúlio Vargas, quando deu a CLT aos trabalhadores, foi a justiça do trabalho aos empregadores. Porque a justiça do trabalho, com o trabalho de pacificação social que exerce, acabou levando as classes trabalhadoras ao comodismo e impediu a luta por melhoria de condições trabalhistas e sociais. Ou seja, essa pacificação social promovida, aliada ao comodismo dos sindicatos e das classes trabalhadoras, impediram a luta de classes, impediram a conquista de novos direitos, e nesse aspecto ela foi até contra o trabalhador e pró-empregador. Hoje em dia, por ser uma justiça de fácil acesso e, sobretudo, barata ou até mesmo gratuita na maioria dos processos, o número de demandas é crescente, é assombroso, o nível de descumprimento da legislação trabalhista é também espantoso, a fiscalização do trabalho é quase nula, e com isso campeiam as irregularidades e processos que não deveriam sequer existir numa sociedade minimamente coerente com os princípios que estão na Constituição Federal, uma sociedade minimamente justa. Hoje pede-se saldo de salários, salários atrasados, verbas rescisórias. Ora, isso é o mínimo que deveria ser feito. Aí não há nem o que julgar, há só a obrigação de condenar e buscar a execução. O desafio da execução hoje, que é o grande gargalo da justiça do trabalho, é essencialmente um problema ético da sociedade. Sociedade injusta, sociedade desigual e que desemboca nas demandas sociais que acabam chegando até a justiça do trabalho. Infelizmente, não é a justiça do trabalhador. Eu não diria nem que é a justiça social, mas é a justiça, ainda que consegue dar uma resposta um pouco melhor a essas demandas sociais, porque a sua cultura organizacional é diferente do resto do Poder Judiciário. É uma justiça que nasceu administrativa lá no Conselho Nacional do Trabalho, em 1923, passando depois
a ser uma justiça no âmbito do Poder Executivo, até ser incorporada em 1946 ao Poder Judiciário. Mas, ao ser incorporada, ela manteve essa cultura organizacional de resolver os problemas, diferentemente da justiça do resto do Poder Judiciário, em que a visão do processo como lide é um pouco diferente. Aqui valoriza-se mais a lide sociológica e bem menos a lide jurídica. Ou seja, a Justiça do Trabalho é uma justiça que quer decidir a questão. Diferentemente do resto do Poder Judiciário, onde a lide jurídica é muito importante, o processo é muito importante, as formalidades são importantes, e acabam muitas das vezes resolvendo a lide jurídica, mas não resolvendo a lide social. Esse é o diferencial da Justiça do Trabalho. É o compromisso com a questão social, o que não faz dela uma justiça social, mas certamente uma justiça mais próxima do social. Doutor Renato, em 2012, entrou em vigor no TRT de Goiás o PJE. Como magistrado que vivencia o PJE no seu dia a dia, o que tem a falar sobre essa ferramenta? Bom, a partir da minha experiência pessoal, obviamente o PJE, assim como a maioria dos colegas e servidores pensam, foi um retrocesso. Tínhamos um processo eletrônico em andamento, desenvolvido a partir das nossas próprias peculiaridades, com a cara do TRT de Goiás, processo simples, eficiente, estável, que foi substituído por uma ferramenta de forma prematura, ferramenta que ainda não estava bem desenvolvida, que não estava estabilizada, que estava com grandes deficiências. Então, houve uma perda grande de produtividade no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. A estatística mostra isso. Então, a par do aumento das demandas, tivemos uma piora de desempenho por conta de uma ferramenta de baixa produtividade, que exigia um nível de treinamento muito elevado, nível de treinamento que não tínhamos pessoal capacitado nem recursos para fazer, que foi implementada de forma assodada na Justiça do Trabalho, que trouxe grandes prejuízos no primeiro momento. Agora já há uma certa estabilidade na ferramenta, há 3 anos depois, e já se consegue obter um melhor desempenho, mas ainda estamos longe de voltar a ter a mesma produtividade que tínhamos na ferramenta anterior. Essa ferramenta de processo judicial eletrônico único do Poder Judiciário, no meu entendimento, não seria o ideal. O ideal é que cada tribunal, no uso e gozo das suas atribuições constitucionais, das prerrogativas constitucionais que tem de autonomia administrativa, estabelecer suas próprias ferramentas. As ferramentas, sim, é que tem que ter um padrão de interoperabilidade, de modo que elas possam conversar entre si. Padrões que já são conhecidos, estabelecidos pela ITI, que é uma autarquia federal que cuida da tecnologia da informação. O processo judicial eletrônico, para os tribunais que não tinham processo eletrônico algum, tribunais que ainda estavam numa evolução tecnológica muito arcaica, para eles houve algum ganho de produtividade, não resta a menor dúvida. Num primeiro momento, até haverá um ganho em escala num projeto dessa natureza, com compras centralizadas, com desenvolvimento centralizado de uma ferramenta, sobretudo para os tribunais menores. Mas, superada essa fase, implantada em todos os órgãos do Poder Judiciário, esse processo judicial eletrônico único e nacional, coisa que ainda não é, porque cada tribunal hoje desenvolve o seu, inclusive nós temos tribunais funcionando no PJE com versões diferentes. Ocorre o quê? Num segundo momento, esses ganhos em escala desaparecem. Aí nós vamos necessitar de uma grande estrutura para manter esse processo em funcionamento, uma estrutura centralizada, que cada vez vai se tornar maior e vai exaurir completamente a autonomia administrativa dos tribunais em relação à gestão do processo judicial eletrônico,
com um consumo cada vez maior de recursos e o natural engessamento tecnológico do processo eletrônico que vai parar de evoluir, ou não vai evoluir na mesma intensidade. Se tivéssemos ainda hoje um único fabricante de automóvel no mundo, nem a menor dúvida, estaríamos andando de carambeque até hoje. E é o que vai acontecer. Daqui a 10, 15, 20 anos, o PJE será um grande carambeque do Poder Judiciário. Em vez de ser ferramenta de tecnologia de ponta para aumento da produtividade, será algo engessado, caro, com uma superestrutura por trás, superestrutura de poder, inclusive, cuja legitimidade é até mesmo questionável. E a enormidade de recursos que serão exigidos para manter essa ferramenta. Então, penso que, num primeiro momento, há um ganho, mas eu acho que essa sovietização do processo, esse planejamento centralizado, no fim, não vai dar certo, porque é essencialmente antimoderno. Doutor Renato, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. O senhor esperava que chegasse a tal ponto? Olha, no começo, com as dificuldades que havia na implantação do Justiça do Trabalho, eu assisti de camarote, porque era servidor em Brasília, a criação do Tribunal Regional do Trabalho em Goiás. Não havia grande interesse do Tribunal Regional do Trabalho de lá em relação à criação desses tribunais e via com desdém até mesmo esses novos tribunais. Grata surpresa foi o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás. Nasceu pequeno, acanhado, foi crescendo e tornou-se hoje um dos tribunais mais eficientes do país. E aqui está uma dos diferenciais deste tribunal. O que promoveu esse desenvolvimento todo foi uma política de valorização de pessoas que as primeiras gestões implementaram e espero que continuem sendo implementadas. O grande capital para o desenvolvimento de qualquer instituição é o seu capital humano. São as pessoas que compõem a instituição. E a primeira leva de magistrados e servidores deste tribunal era de excepcional qualidade humana, de formação sólida e de compromisso com a sociedade. Esse é o grande diferencial da 18ª região, seus magistrados, seus servidores, maior patrimônio desta instituição. E foram esses servidores e esses magistrados que fizeram esse tribunal grande, e espero que continuem fazendo, que jamais esmoreça esse compromisso e esse valor ético que é o capital humano do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região. Excelência, o nosso tribunal está sempre em expansão. A cada gestão ele cresce mais. Acredita-se que o sucesso e o que faz um tribunal de ponta advém da continuidade administrativa de nossos antecessores. O senhor concorda com essa afirmativa ou, mais ainda, o senhor apontaria outros fatores? Sim, concordo. A continuidade administrativa, a não interrupção de projetos é fundamental na racionalização dos recursos, na otimização desses recursos. Concordo plenamente, penso que essa continuidade foi importante, mas gostaria de destacar mais uma vez que essa continuidade foi muito importante também na valorização das pessoas. E espero que não se perca esse princípio, esse valor no nosso planejamento estratégico, nem nas futuras administrações. O ser humano qualificado, bem preparado e entusiasmado com o que faz, motivado, é o que faz a diferença. E precisamos manter esse nível de motivação, incentivar cada vez mais, valorizando o nosso pessoal, com programas de qualidade de vida, para que então possamos prestar um serviço de qualidade a todas as pessoas. Doutor Renato, a Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere, a mais respeitada e a de mais fácil acesso também. A que se deve a isso?
se deve ao excelente trabalho de magistrados, servidores, também a modernidade e as ferramentas de TI, que são a característica dessa modernidade na justiça do trabalho. Agora, o respeito da justiça advém também do seu compromisso e da sua produtividade, do seu resultado. E isso é fundamental. O que torna um juiz respeitado não é a sua erudição, às vezes, nem tampouco a sua posição social, mas é o trabalho que faz e o respeito ao ser humano. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola de uma viúva que tinha uma ação que não era julgada, que havia nessa cidade essa viúva insistente e havia um juiz que não respeitava homem algum e que não julgava esse processo. Mas de tanto ela pedir, de tanto ela insistir, para que não mais fosse importunado, este homem, este juiz resolveu julgar a sua causa. Bom, ali Jesus quer falar da insistência na oração, mas o caso é bastante característico, porque revela dois fatos que permeiam o poder judiciário no mundo inteiro, que é a falta de celeridade, a falta de compromisso com o cidadão e o que a gente convencionou chamar de juizídio, ou seja, o juiz que não respeita homem algum. São esses valores que não contravalores que denigram a imagem do Poder Judiciário. E aqui em Goiás se construiu valores diferentes. Se construiu o respeito dos magistrados pela sociedade, pelos advogados, pelas partes, e se construiu uma celeridade. Ou seja, aqui não precisa a viúva ser insistente, porque os juízes julgam e respeitam o cidadão. Esse é o grande diferencial. É o tribunal que caminha num rumo para atender às demandas sociais, para ser reconhecido pela sociedade e para cumprir a sua missão. Missão que lá no planejamento estratégico está bem colocada, que é julgar essas demandas com celeridade, com eficiência, buscando a excelência na prestação dos serviços, que é a visão que consta do nosso planejamento estratégico. Enquanto magistrado, aconteceu algum fato inusitado que ficou na sua memória e que possa compartilhar conosco? Bom, a experiência da magistratura sempre traz fatos inusitados, sobretudo a sala de audiência. E, sobretudo, a justiça itinerante é muito interessante. E havia num processo lá na justiça itinerante um cidadão que trabalhava numa fazenda e que alegava que trabalhava numa jornada muito grande, ia das 6h30, 7 horas da manhã, até por volta de 9 horas da noite, alegava ele. Aí ele trouxe a testemunha, pessoa muito simples, do interior, aí foi compromissado, perguntei, o senhor sabe o horário que ele trabalha? Aí a testemunha virou para mim e falou, quem, doutor? Esse senhor aí, seu amigo. Nego não trabalha não, doutor. Então, quer dizer, a própria testemunha, na sua simplicidade, revelou que ele de fato nem trabalhava, que ele só usava o trator porque ele não era tratorista e queria ser reconhecido a função do tratorista, para se dirigir até uma bomba d'água que havia num rio, para bombear água para a própria casa. E a testemunha disse, ele era tão preguiçoso que em vez de ir a pé, usava o trator para chegar até o rio. Então, veja, são esses fatos curiosos. Também houve uma ação civil pública que julgamos na cidade de Catalão, lá pelos idos de 99. Fizemos uma inspeção também, uma inspeção que durou todo o dia, inspeção judicial, que foi mais ou menos das 9 da manhã até por volta das 7h30 da noite, debaixo de chuva, no meio do mato, realmente, na plantação lá de pinos para reflorestamento, em busca, junto com o Ministério Público do Trabalho, em busca de trabalho degradante, para verificar trabalho degradante, trabalho análogo à condição de escravo. Foi uma experiência interessante. E várias outras experiências, né? A sala de audiência é muito rica. O ser humano é realmente fantástico e isso revela-se na sala de audiência quase que na sua plenitude, onde as pessoas acabam sendo autênticas, mesmo muitas das vezes com a intenção de ocultar algum fato ou outro, mas o magistrado conduz com calma,
sabedoria, ele consegue ainda buscar alguma verdade por trás desses depoimentos. O ser humano, por mais que tenha a mente também voltada para o mal, sempre o lampejo do bem que existe na imagem de Deus em cada ser humano acaba prevalecendo. Doutor Renato, como o senhor vê a definição pelo CNJ e CSJT de metas aos tribunais? Bom, as metas são importantes na medida em que buscam o aprimoramento dos processos produtivos para que resultados possam ser alcançados. Agora, as metas devem ser definidas de forma democrática e segundo critérios realísticos. Não adianta estabelecer metas impossíveis de cumprimento, porque aí a meta deixa de ser algo bom para se tornar instrumento de assédio moral. Penso que essas metas têm sido estabelecidas nos encontros nacionais do Poder Judiciário, tem havido a participação dos presidentes dos tribunais, e agora com a rede de priorização do primeiro grau pelo CNJ e a participação do primeiro grau também nessas metas, acredito que vão se tornando mais democráticas, mais plausíveis e podem ajudar no aprimoramento aí dos processos produtivos e na busca de resultados. É o que esperamos. E para isso trabalhamos. Um tribunal como o nosso, que já é voltado para o público externo, já é voltado para a satisfação das demandas sociais, demandas judiciais que trazem essa demanda social, penso que não terá grandes dificuldades em cumprir essas metas. Excelência, o projeto de lei número 4.330/2015 propõe a terceirização. A nova lei abre as portas para que as empresas possam subcontratar todos os seus serviços, que hoje somente atividades secundárias poderão ser delegadas a outras empresas. Caso o Congresso aprove essa nova lei, há motivos para se preocupar? Em que o projeto é nocivo aos trabalhadores e à sociedade? Bom, terceirização é um fenômeno socioeconômico presente nas relações do trabalho e que, de certa forma, precisa ser regulamentado. Hoje não há regulamentação alguma, a não ser na jurisprudência. A dicotomia área final, área fim, área meio está superada. Eu penso que isso não se revela mais adequado diante da complexidade do quadro econômico, social e jurídico que envolve as relações trabalhistas. A necessidade de regulamentação existe, é um fato. Agora, a proposta de regulamentação que vem sendo gestada é que não me parece boa, porque ela se preocupa, ela traz, aliás, em seu bojo algumas vantagens, como a solidariedade entre o tomador e a empresa prestadora de serviços terceirizados, mas, por outro lado, também cria situações que vão acabar precarizando o trabalho humano. Dou exemplo. Por exemplo, permite que esses trabalhadores recebam salários menores e em condições diferentes do que os trabalhadores da empresa. Ou então, isso vai possibilitar uma terceirização indiscriminada a ponto de que uma determinada empresa não tenha mais empregado algum e determina que esses empregados tenham um sindicato próprio. E aí, veja, de empresas terceirizadas. Não, um banco vai demitir todos os seus caixas, seus escriturários e gerentes de atendimento e contratar uma empresa terceirizada para fazer esse serviço. E eles não serão bancários. Então, quer dizer, todo o direito tutelar que foi construído ao longo dos anos, no caso dos bancários, vai ser perdido. É uma forma, então, de suprimir direitos. Então, há graves distorções nesse projeto que precisam ser refletidas, algumas até mesmo inconstitucionais, que viola, inclusive, normas elementares da Carta de Direitos Humanos, na medida em que permite que trabalhadores que exercem o mesmo trabalho, a mesma função, tenham salários diferenciados. Isso daí é inadmissível. Então, existe a necessidade da regulamentação. Pena que o
projeto em tramitação não atende essas necessidades e talvez interesses espúrios, inconfessáveis, estejam por trás deste projeto. É necessário, sim, regulamentar, mas regulamentar reconhecendo a dignidade do trabalho humano, respeitando a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Tratado de Versalhes, a Convenção da Filadélfia, que são tratados internacionais que o Brasil é signatário, e de modo que a dignidade do trabalhador seja preservada, o nível de emprego seja preservado, que os salários sejam preservados e que não haja violações tão elementares, que não se crie um trabalhador de segunda classe, que é o que esse projeto em tramitação pretende fazer. Então, de um modo geral, o projeto não é bom. A única coisa positiva é a solidariedade entre o tomador e a empresa prestadora de serviço. Mas a terceirização ampla, geral e restrita, sem garantir a igualdade de salários, de direitos e a aplicação do direito tutelar da categoria, eu acho que é inadequada. Mas também penso que querer limitar terceirização à área meio ou área fim é algo inadequado, superado. Dizer que a atividade finalística que consta do contrato social também tapar o sol com a peneira, não resolve a questão. As relações econômicas são cada vez mais complexas e precisam ser tratadas na sua própria complexidade, com a legislação criativa e inteligente, mas cujo interesse seja a dignidade do ser humano em primeiro lugar, e não interesses econômicos espuros de terceiro, inconfessáveis, que é o que norteia, infelizmente, o projeto que está em tramitação. Doutor Renato, a terceirização, caso aprovada, pode trazer várias consequências à classe trabalhadora, entre elas: maus empregados sairão impunes. Casos de trabalho escravo podem se multiplicar. Negociação com o patrão ficará mais difícil. O preconceito no trabalho pode crescer. Salários e benefícios devem ser cortados. O Estado terá menos arrecadação e mais gastos. E a Justiça do Trabalho? Como deve se posicionar diante disso? Bom, a Justiça do Trabalho, com certeza, vai receber uma demanda muito maior, os processos irão se multiplicar, porque essa situação de discriminação, de desrespeito à dignidade humana, ofende aos princípios da Constituição Federal, a não valorização do trabalho ofende a ordem econômica e social, e isso vai levar, consequentemente, uma redução da renda do trabalhador, que vai provocar necessariamente a queda de arrecadação da Previdência Social, vai trazer graves problemas para a economia como um todo e vai tornar o país, a economia do Brasil, cada vez mais dependente das rendas de capital, o que aumentará a desigualdade social, o que vai, consequentemente, gerar violência urbana. O projeto em si é ruim. Nós precisamos revalorizar o trabalho, ampliar a participação do salário na renda nacional, para que os trabalhadores, consumindo a indústria, o comércio, possam crescer, e a economia crescendo gerar mais empregos, reduzir a desigualdade social e reduzir a violência. O projeto é contra tudo isso. O Congresso deveria estar preocupado, em primeiro lugar, na minha opinião, em regulamentar a estabilidade do artigo 7º, primeiro da Constituição Federal, que até hoje não foi regulamentada. Há ainda institutos altamente prejudiciais ao trabalhador. Na legislação brasileira, o FGTS é um deles, porque se não há estabilidade, que foi substituída pelo regime do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, aonde o empregador já paga de forma antecipada uma indenização pela dispensa imotivada do trabalhador, se ele paga isso de forma antecipada, ele também não tem muita responsabilidade na hora de contratar. Contrata de qualquer forma, porque se não der certo é fácil e barato demitir, porque a indenização já está paga. Por outro lado, a empresa que pretende investir no funcionário não tem garantias da sua manutenção no emprego. A estabilidade seria um regime interessante na medida em que as empresas teriam responsabilidade na hora de contratar, poderiam ter estímulo para
capacitar esse trabalhador, treiná-lo bem, investir nesse trabalhador, melhorar o seu capital humano para produzir mais e melhor, com mais qualidade, com mais respeito à dignidade humana, com níveis salariais mais altos, em razão da qualidade da produção. E tudo isso é prejudicado, porque não há estabilidade. E havendo estabilidade, os spreads bancários caem, o nível de juros para o cidadão também cai, porque cai o nível de inadimplência. As relações familiares se estabilizam, porque o desemprego é um flagelo na vida familiar, leva a separações, a brigas no lar. Então, há institutos como o FGTS que só beneficiam o Estado, que arrecada esses valores que agora foram desviados para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, como vimos recentemente, são utilizados para fins políticos, não são utilizados naquilo para o qual foram concebidos, que era a infraestrutura de saneamento básico, casas populares. Então, veja só, é um instituto altamente prejudicial ao povo e à sociedade brasileira, que precisaria ser bem revisto. O ideal é a estabilidade, que o trabalhador tenha segurança na vida e também a empresa tenha segurança com o seu empregado. Hoje, se a empresa tem 12 empregados, ela paga o 13º empregado para o fundo todo mês. É empregado que, por não existir, não rende, não produz, não gera produção, não gera renda, não consome, não movimenta a economia, mas gera recursos para o governo que utiliza a seu bel prazer, que o fundo curador do FGTS é uma mera utopia, não administra o fundo com serenidade, com valores pelos quais foi criado, mas administra o fundo segundo os interesses políticos de quem os nomeou, de quem os inspira. Então veja que precisa realmente regulamentar a questão da estabilidade do trabalhador. Agora, em vez de melhorar a condição de vida do trabalhador, querem exatamente o contrário, querem precarizar as relações trabalhistas, esquecendo que é do direito do trabalho, das garantias sociais do trabalho que advém o mercado, e mercado forte e sólido. O Brasil está se tornando hoje novamente o que era na década de 30, na época de Getúlio Vargas, mero exportador de commodities. Aquela época vivíamos de uma commodity única, que era o café. Hoje estamos vivendo só da soja e do minério de ferro. Cadê a exportação de produtos acabados com maior nível de tecnologia que o país tem capacidade de produzir e não produz por quê? Porque o capital humano é pouco valorizado no Brasil. A história mostra que o capital humano é o mais importante dos capitais de uma empresa e de uma nação. A história do nosso país mostra isso. São Paulo capitaneou o processo de industrialização no Brasil, porque ao lado do capital financeiro do café, encontrou o capital humano da mão de obra do imigrante. O Nordeste, infelizmente, não conseguiu esse capital humano do imigrante, embora tivesse o capital financeiro da cana-de-açúcar. Demorou mais a se industrializar. O sul do país não tinha nem capital financeiro, mas teve o capital humano, e com isso também se desenvolveu. Capital humano é muito mais importante, muito mais até do que o capital financeiro. Infelizmente, o ser humano, o trabalhador, é relegado a segundo plano por um Congresso que não representa, que representa os interesses do capital, interesses que a Operação Lava Jato está revelando aí as escâncaras para todo o país. Que o eleitor possa refletir melhor, que é o trabalhador, e não votar em qualquer um, votar em gente decente, gente que possa melhorar as condições de vida do país, gente comprometida, e tirar tudo isso que está aí, que não serve aos interesses do país, e muito menos aos interesses dos trabalhadores. Penso que o caminho é por aí, e o Congresso, infelizmente, vai por um caminho equivocado, lamentavelmente. E a gente fica entristecido como magistrado, porque a gente sente as necessidades do trabalhador e do trabalhador mais pobre no dia a dia de nossas audiências. A crise econômica já está nas salas de audiência, o número de processos já estão aumentando, o número de demissões é crescente, o descumprimento básico de direitos trabalhistas, como salários atrasados, está se tornando cada vez maior. Esse é o resultado da má condução da política econômica, da inoperância das instituições públicas que deveriam promover o bem comum e, infelizmente, nada fazem
em prol do trabalhador. É lamentável, desculpe o desabafo. Doutor Renato, a escritora de memória Esmeralda Santiago diz em um de seus livros que um povo sem memória é um povo sem história. Qual sua visão a respeito do resgate e da preservação da memória através do projeto de História Oral? Eu acho que é extremamente importante que, revisitando o passado, possamos resgatar os valores que permearam uma história de sucesso, rever os erros que cometemos para não cometê-los novamente e buscar inspiração para um futuro mais próspero, um futuro de maior sucesso e para a construção de um tribunal cada vez mais comprometido com os grandes anseios da sociedade. Os que nos antecederam demonstraram valores importantes que devem ser conservados e somente estudando e resgatando a história é que é possível preparar um futuro melhor, sob pena de, se esquecendo o passado, repetir os erros e não chegar a lugar algum. Excelência, o objetivo deste projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás, reunindo-as em um vídeo documentário e também na confecção de um livro. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esses depoimentos? Bom, gostaria de dizer àqueles que futuramente vão analisar esses depoimentos que é o que nós vivemos, é o que nós construímos. Talvez não tenha sido o melhor que se possa esperar a partir de uma visão futura, mas foi certamente o melhor que pudemos fazer. E penso que com sinceridade absoluta nos envolvemos todos os magistrados e servidores nesse projeto de bem atender ao cidadão, de fazer justiça com o melhor das nossas capacidades, com a melhor intenção possível. E tenho a certeza de que se não fizermos mais, foi porque não podemos, que as limitações pessoais e os recursos foram poucos e insuficientes para que mais fosse feito e que as gerações futuras, então, possam fazer mais e se inspirar no todo o bem que foi feito e evitar também o mal que fizemos muitas das vezes. Doutor Renato, que pergunta não foi feita ao senhor nesta entrevista que o senhor gostaria que eu a fizesse? Não sei, é complicado. Pergunta que não foi feita. Aí o entrevistador é que tem que saber, né? Doutor Renato, o senhor atualmente está como juiz auxiliar da presidência. Como se sente nesse desafio? É um novo desafio. Estou acumulando essa função com a função de juiz titular da 4ª Vara de Anápolis. O juiz auxiliar se depara com uma realidade diferente daquela de quem está no exercício da jurisdição. Ele se depara com os problemas da administração, que são muitos. Hoje é um tribunal de médio para grande porte, são 48 varas, 2 postos avançados, são 96 magistrados de 1º grau, são 12 juízes, desembargadores no 2º grau, 2 cargos vagos, e são mais de 1000 servidores, e é um capital humano fantástico, que tem suas necessidades também, tem seus anseios, são seres humanos que aqui trabalham e buscam aqui uma condição de vida para si, para suas famílias, e tudo isso deve ser atendido pela administração. É o que procuramos fazer, auxiliando a administração do Dr. Aldon, na medida das nossas limitações e das nossas possibilidades. É um desafio novo, é um trabalho diferente, e
que ainda não está bem consolidado, são as primeiras experiências que se tem com a figura do juiz auxiliar da presidência, um juiz de primeiro grau, cuja intenção do CNJ é que democratizar também o exercício das administrações com a participação dos magistrados de primeiro grau e também dos servidores, nos vários comitês que hoje são compostos por magistrados, servidores, que auxiliam a presidência e a administração do tribunal nas diversas áreas, como é o caso da CONTIC, que é o Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é o caso também dos comitês de priorização no primeiro grau, comitê regional, o comitê de orçamento e os diversos comitês que participam, servidores e magistrados. Eu enxergo com bons olhos essa democratização. Permite aos tribunais uma nova visão, uma visão a partir de uma perspectiva que normalmente a alta administração não tem. Espero contribuir para que soluções democráticas e mais eficientes possam ser tomadas com o auxílio da nossa experiência no primeiro grau e a participação também dos demais magistrados e servidores. Quem é Renato Reindl-Maia, na opinião de Renato Reindl-Maia? Cidadão brasileiro, servidor público, procurando fazer o melhor que pode, buscando também viver com dignidade e buscando na sua vida não passar em branco. Seria lamentável a gente perder pouco tempo da nossa vida com futilidades. Penso que esse é o principal anseio, contribuir para a melhoria das condições pessoais, dos que me cercam, da sociedade a qual fui chamado a servir, na magistratura ou como servidor. Nada mais do que isso. Doutor Renato, o que é vida? É pergunta difícil. Martin Buber, um filósofo e teólogo judeu do século passado, dizia que a vida é encontro. E eu digo que o primeiro encontro é o nascimento, quando a gente encontra a existência. E o encontro da existência nos leva ao encontro com o outro, com a mãe que amamenta, com o pai, com os irmãos, com a família, com o próximo. E esse encontro vai se expandindo. E esse encontro, na medida em que ele vai se tornando mais humano, vai aprimorando o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual e nos vai preparando para o grande encontro, que é o encontro com o Criador. A vida, assim como Martin Buber, eu entendo que é encontro. E penso que a qualidade desses encontros depende do nosso interior, da nossa humildade em reconhecer que é no outro que nos enxergamos e é no próximo, como dizia Jesus Cristo, que vemos a imagem de Deus. Doutor Renato, a Escola Judicial, em nome do TRT 18, lhe agradece por esses valiosos depoimentos e o senhor pode ter certeza, o senhor ficará para sempre na memória desse tribunal. Obrigado.